Na semana passada, o pastor Ilquias iniciou uma pregação e ele assustou algumas pessoas quando, no fim da pregação, né, pastor Nildo? Ele disse: eu estou no primeiro ponto da introdução da pregação. Mas ele já avançou mais na quarta-feira e estou com essa incumbência, porque no final do culto de quarta, ele disse: acredito que a pregação pode ser finalizada domingo de manhã. Senti isso como uma mensagem para mim, né? Um desafio para nós finalizarmos essa pregação, que tem a ver com o tema da campanha que nós já finalizamos, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e que tem como tema, pode passar mais um, o quebrantamento favorece uma espiritualidade emocionalmente saudável. Então, o tema do quebrantamento é o tema dessa pregação, e é uma pregação que eu entendo, pastor Ilquias fez ela maior, mais longa, porque é um tema importantíssimo. É uma questão, gente, que muitos não têm compreendido, e como foi dito, inclusive, em sala de aula, pelo menos aqui na sala do pastor Antônio, é algo que muitos da igreja não têm vivido, infelizmente. Há muitas igrejas que, ao invés do quebrantamento, têm pregado um evangelho fácil, sem olhar para o pecado e para a necessidade que temos de arrependimento e de confissão de Jesus Cristo. A grande pergunta dessa palavra é: o que o quebrantamento precisa gerar em nossa vida? Pode passar mais um. Já na quarta-feira, o pastor indicou que o quebrantamento precisa gerar em nós um sentimento de incapacidade de estar na presença de Deus. Nós vemos na Bíblia como nós nem poderíamos estar presente diante de Deus, mas pela sua graça e sua misericórdia, Ele nos recebe, Ele nos olha e Ele trabalha nossas vidas. Mas hoje eu gostaria de dar continuidade a essa mensagem. Convido os irmãos junto comigo, nós entregarmos esse momento a Deus, pedindo a sua misericórdia e pedindo a sua direção. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, teu amor na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ensina tanto, e eu te peço, Senhor, abre as nossas mentes, abre os nossos corações, para nós não somente ouvirmos, Pai, mas recebermos a tua mensagem, que não seja apenas um conhecimento, mas que seja realmente um desafio, para nós sairmos daqui transformados e decididos a fazer a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Quando nós olhamos o quebrantamento, nós vemos que esse quebrantamento precisa gerar ainda mais coisas na nossa vida. Em segundo lugar, o quebrantamento precisa gerar em nós uma visão real dos nossos erros. E eu fico muito preocupado hoje com a igreja, quando eu vejo muitos cristãos, ou pelo menos assim se chamam, que não reconhecem a sua própria pecaminosidade. Há igrejas que têm pregado um evangelho de uma positividade completa. Um evangelho onde os pregadores vão no púlpito apenas para massagear o ego das pessoas, falando: você pode, você é vencedor, você é filho do rei, sem desafiar e sem trazer a verdade, que todos nós somos pecadores, que carecemos da glória e da graça de Deus. É uma verdade que nós precisamos proclamar. Como foi bom hoje ouvir o pastor Antônio falando isso aos alunos aqui, como é importante nós destacarmos a verdade do Evangelho. Nisso nós temos como base o Salmo 51, no verso 5, que diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós precisamos perceber, meus irmãos, a nossa tendência para o mal. Há uma tendência para o mal dentro de nós, que nós precisamos olhar e reconhecer. Mesmo nós, o pastor Antônio deu como exemplo aqui na pregação e falou: olha, mesmo eu, mesmo o pastor Vilibaldo, todos precisam da graça de Deus, e nenhum seria salvo sem Jesus Cristo. Gente, vocês olham para mim, né? É pastor, né? Iluminado. Gente, doce ilusão.
Há pecado dentro de mim, uma tendência forte ao pecado, que todos os dias eu preciso pedir a Deus a sua graça e a sua misericórdia. Ah, mas houveram os santos, né? A Igreja Católica tem essa dos santos na história. Todos os chamados santos pela Igreja Católica eram pessoas pecadoras. Agostinho, por exemplo, é chamado Santo Agostinho. Se Agostinho soubesse que ele é chamado de santo, acho que ele não ia gostar muito, não. Porque quando exaltavam um pouco ele já falava, gente, vamos lembrar quem eu sou? Na sua própria igreja, gente, tem uma pregação que foi conservada, que ele pregando, ele diz, porque vocês me obrigaram a ser bispo aqui dessa igreja. E obrigaram mesmo, gente, a história é bem interessante. Agostinho já era reconhecido como um grande teólogo, mas não era bispo de nenhuma igreja. Então o que ele fazia? Ele só ia nas cidades onde já tinha bispo. Porque havia a prática de quando um homem muito inteligente, muito sábio, ia numa igreja e não tinha bispo, por aclamação se escolhia o bispo. E ele só ia nas igrejas das cidades que já tinham bispo, para não arriscar. Mas ele vai até Hipona, que já tinha bispo, e aí olha só, o bispo da cidade estava pregando e falou, olha, eu estou tendo direção de Deus que o meu sucessor está aqui. E aí o povo começou, é Agostinho, é Agostinho. Começaram a empurrar ele para frente, gente. E aí falaram, você é o sucessor, depois do bispo que está, você será bispo dessa igreja. Praticamente obrigaram ele. E ele diz, vocês me obrigaram. E eu, temente, obedeci a voz da igreja de Jesus Cristo. Mas vocês sabem a minha história. Agostinho, o Santo Agostinho, que muitos chamam, gente, teve uma vida depravada durante sua juventude. Teve um filho, o qual não foi concebido no casamento. Ao invés de acolher a mulher e se casar, Agostinho pega o filho e abandona essa mulher. Agostinho vai, segue o seu curso, rejeitando a palavra de Deus. E no fim da sua vida, ele, o grande teólogo reconhecido, lembra tudo o que fez e diz, tudo foi graça e misericórdia de Deus. Ele sabia o pecador que ele era. Por isso, nas suas confissões, ele começa a lembrar de coisas que ele fazia, que já mostravam o pecado desde a juventude. E ele diz, quando eu era muito jovem, por exemplo, eu invadi o terreno de um vizinho, e eu e meus amigos começamos a pegar as peras e chacoalhar a árvore e pegar as peras daquela pereira. O que nós fizemos? Comemos? Não, nós queríamos ter o prazer de fazer o que é proibido. A maioria das peras nós jogamos aos porcos, nós só queríamos fazer o que é errado. E muitas vezes há essa tendência para o mal dentro de nós que a gente não olha e admite. O pecado envolve desejos, mas também gera desejo. Muitas vezes nós temos desejo de fazer o mal e não percebemos que há ali uma tendência dentro de nós que muitas vezes nós não paramos para pensar que já nasce conosco. Todos nós nascemos em pecado. É difícil olhar um bebê fofo como esse e falar que esse é um pequeno pecador, né? Difícil, olha só. Esse aqui não é o Israel, viu, gente? Só botei para enganar vocês, né? Minha tendência é o pecado, já querendo enganar. Né? Esse aqui é o Benjamim. Botei para mostrar como eles são parecidos, né? Genética parecida, o Enoque veio bem diferentinho, né? Mas aqui o Benjamim nasceu, veio ao mundo, fofo, lindo. Mas eu lembro que desde bebezinho, já queria impor a sua vontade. Desde bebezinho, já foi aprendendo a fazer o mal, porque havia essa tendência dentro dele. Quem é pai sabe. Às vezes a gente se ilude, não é por maldade, né? Vai lá o bebezinho, pá, dá um tapa na cara do pai. Não foi nada. Aí, sem querer. Aí ele começa a se divertir, começa a dar tapa e começa o quê? Mostrar a sua tendência para o mal. Todos nós nascemos, gente, imersos no pecado. Essa é a nossa tendência. O quebrantamento envolve nós admitirmos isso e redirecionarmos a nossa vida. Nós admitirmos que a nossa tendência não é fazer o bem, a nossa tendência é fazer o mal, que nós cristãos já não queremos fazer, mas somos conduzidos a isso dia a dia.
Por isso a caminhada cristã, ela é uma caminhada de constante crescimento. Eu costumo dizer aos meus alunos algo que é ofensivo, mas é importante. Eu digo, muitas vezes nós olhamos para o fato que somos salvos pelo sacrifício de Jesus e não paramos para pensar que nós precisamos progredir na caminhada cristã, em um processo eterno de santificação. Eu digo, nós muitas vezes somos, prestem atenção que isso é importante, nós somos como vagabundos espirituais. Nós olhamos o que deveríamos fazer e nós ficamos ali confortáveis na nossa preguiça espiritual de não fazermos o que precisamos. Meus irmãos, nós precisamos ver quem nós somos, precisamos abandonar o pecado e precisamos trabalhar e caminhar em direção a Jesus Cristo. Paulo fala sobre a corrida da fé. Meus irmãos, uma corrida, quem aqui é corredor igual o Márcio sabe, capaz que não, Márcio, se você não é corredor eu não sei quem é. Hã? O Franklin, corredor Franklin, olha, o Franklin falou, corrida, necessita esforço ou não? Se não tiver esforço, não é corrida. Perfeito? Corrida envolve esforço. E Paulo não diz, caminhada suave, tranquila da fé. É a corrida da fé. É um se esforçar para avançar, superando os limites. Gente, é isso que nós devemos fazer. E muitas vezes nós não olhamos a nossa caminhada cristã dessa forma. Nós achamos que a vida cristã é uma vida de comodidade. Sou salvo em Jesus. Que maravilha. Pronto. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido, mas eu tenho algo para fazer. Não que eu vou alcançar a minha salvação, não é isso. Ninguém consegue alcançar a salvação. Mas há um desafio de Jesus Cristo a nós, de avançarmos na nossa caminhada. Por isso, nós precisamos, além de perceber a nossa tendência para o mal, precisamos perceber a seriedade dos nossos pecados. E muitas vezes nós não vemos como o pecado é algo sério. Pastor, mas eu não faço nada muito sério, né? Até passou a polícia agora ali, né? Eu não tenho medo da polícia, nunca fiz nada criminoso, nunca fiz nada. Não tenho nenhum peso na consciência. Gente, todos nós pecamos. E diante de Deus, todo pecado é condenável com o quê? O salário do pecado é o quê? A morte. E muitas vezes a gente olha quem nós achamos mais pecador e nos comparamos para nos acomodarmos espiritualmente. Não, pecador não, eu não. Pecador é aquele homem que assassinou as crianças na creche em Blumenau, agora em abril. Vocês lembram desse caso? Um caso assustador. Um caso no que nós olhamos e falamos, como pode algo assim acontecer? Onde nós olhamos e falamos, não é um ser humano que fez isso, é um monstro. Pois é, meus irmãos, o mais assustador é que não é um monstro, é um ser humano. Porque o ser humano, ele quando se permite viver no pecado, pode chegar a esse extremo. Todos nós aqui, sem exceção, temos o potencial de nos tornarmos tão pecadores quanto ele. Temos o potencial de sermos como um Adolf Hitler, em termos de maldade. Mas sabe qual é o problema? Que nós vamos permitindo o pecado na nossa vida, por não vermos a seriedade de cada ação e decisão pecaminosa. E nisso nós nos acomodamos e permitimos que o pecado cresça no nosso coração. Meus irmãos, todos nós pecamos. Todos. A Bíblia diz que quem diz que não tem pecado, está pecando e faz de Deus pecador. Pastor, trouxe isso hoje. É mentiroso. Mentiroso. E faz de Deus mentiroso. Todos pecamos e precisamos reconhecer isso. Mas esse quebrantamento, além dessa consciência, também precisa gerar em nós a vergonha a partir dessa consciência. Vergonha diante de um Deus tão puro e santo,
que nos concede a oportunidade de servi-lo. Salmo 51, no verso 9, diz: esconde a tua face dos meus pecados. Quantos textos na Bíblia Deus se apresenta e o personagem bíblico tem vergonha de estar na presença de Deus, por reconhecer que é o quê? Um pecador, e não tem o direito de estar na presença dele. O problema é que muitas vezes nós, nesse olhar o nosso pecado de forma simplista, não reconhecendo a seriedade dele, perdemos a vergonha pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 34, Paulo fala aos coríntios o seguinte: pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Veja que aqui conhecimento não é só em termos teóricos. Ele está dizendo, se você sabe o que é pecado e continua pecando, você está mostrando que na verdade você não tem um relacionamento com Deus. Se você sabe o que é certo e o que é errado, e você não só erra, mas você vive para o erro, você não tem um relacionamento genuíno com Deus. É diferente você pecar e você viver no pecado. Pecar, todos nós vamos pecar. Mas viver no pecado é saber que é errado, saber que é pecado, mas condicionar toda a vida para viver aquele pecado. E muitos fazem isso, mesmo sabendo sobre o Evangelho. Eu lembro que o pastor Lauro Mandira uma vez contou uma experiência, já contei aqui inclusive, de quando ele foi pastor na África do Sul. E lá, ele foi para outra cidade e ligaram para ele: pastor, a irmã aqui da igreja está possessa, o que a gente faz? Ele falou: gente, chame os diáconos na igreja e vão orando, entre na casa dela, vão orando e pedindo para Deus libertá-la. Eu já vou. E aí ele voltou naquela cidade, para a sua cidade, chegou na casa daquela irmã. Quando chegou lá, estava todo mundo fora da casa. Ele chegou e falou: gente, não falei para vocês entrarem na casa e orarem por ela? O que vocês estão fazendo aí parado? Aí uma irmã, estava lá fora, disse: pastor, os diáconos entraram um por um, e conforme entravam, o demônio falava o pecado de cada um deles e eles iam saindo com vergonha. Meus irmãos, se nós não temos vergonha perante Deus para nós abandonarmos o pecado, nós seremos envergonhados na nossa vida espiritual. Nós precisamos ter vergonha diante de Deus e abandonar o nosso pecado, para não sermos envergonhados na nossa vida espiritual. Precisamos entender isso, gente. E eu me assusto quando eu vejo um mundo cada vez mais sem vergonha pelos pecados. Eu lembro tempo atrás, antes de existir Instagram, antes de existir Facebook, havia o Orkut, né? Aquele pessoal que fala, né? Quando a internet era ainda mato, né? Tinha o Orkut lá atrás, né? E o Orkut, eu lembro, o Orkut lançou quando eu estava no colégio. E eu lembro que estava uma febre de fazer conta no Orkut e entrar nas comunidades, que tinha lá as comunidades. O que me chamou a atenção no meu tempo de adolescente foi que, conversando com meus amigos adolescentes, eu percebi que muitos deles faziam parte de comunidades cujo ponto em comum, cujo o símbolo daquela comunidade era um pecado. E aí eu, assustado, ouvi um falando: não, porque eu estou em tal comunidade, que é quem gosta de tal coisa, se referindo a uma tara sexual. E outro falou: eu estou em tal comunidade. E aquilo me assustou. Porque eu vi que eram coisas das quais eles deveriam ter vergonha, mas ao invés de terem vergonha, eles já tinham orgulho daquilo. Se tornou uma marca identitária deles. E hoje nós temos visto isso no mundo. O que as pessoas deveriam ter vergonha por ser pecado, elas não somente não têm vergonha, mas elas abraçam, têm orgulho, desfilam por aí, dizendo: isso é a minha identidade, isso é o mais valioso que eu tenho. Muitos, ao invés de somente perderem a vergonha, criam um orgulho do próprio pecado.
Mas por que isso acontece? Porque quando elas deveriam ter vergonha do pecado, ao invés de ter vergonha do pecado, sabendo a verdade, muitos acabam tendo vergonha de Deus e da verdade. Muitas vezes nós temos vergonha de Deus e de fazermos o certo. Marcos 8,38 diz: se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nessa época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Olha só, vivemos um tempo, uma época de adultério e pecado, não vivemos? É tempo de nós mostrarmos ao mundo que o que causa vergonha é o pecado e não Jesus Cristo. O problema é que muitas vezes nós temos vergonha do próprio Cristo. No mundo pervertido que inverte todas as coisas, o que deveria causar vergonha causa orgulho, o que deveria causar orgulho causa vergonha em muitos. Eu lembro quando eu estava estudando História no FPR, e eu estava em sala de aula, numa turma que não me conhecia, que eu fui de várias turmas, fui um grade especial. Naquela turma, os alunos e o professor começaram a criticar o cristianismo. Começaram a falar mal dos cristãos, falar mal da igreja, falar mal do evangelho. E eu quieto ouvindo tudo aquilo. E eu lembro que eu pensei, eu preciso me posicionar. Mas, meus irmãos, vocês acham que foi fácil? Mais de 40 pessoas falando mal do que você crê, para você falar, eu creio nisso aí que vocês estão falando? Eu lembro que meu coração disparou e que eu senti ele aqui no pescoço, nervoso, com medo, com vergonha. Mas mesmo assim eu lembro que eu levantei a mão e disse: gente, como cristão, eu gostaria de dar a minha visão. E apresentei como eles estavam equivocados no que eles estavam falando. E eu lembro a sensação difícil que foi. Foi difícil. Aquela aula acabou, ninguém olhou na minha cara. Eu lembro que eu sentia essa vergonha, mas eu sabia que eu havia feito certo. Saí dali, fui até o elevador para descer, e aí entra um rapaz junto comigo no elevador. Só nós dois, que ninguém mais quis pegar o elevador comigo, talvez, possivelmente. Descemos, e ele falou: cara, parabéns pela coragem. Você está certo, meus pais são cristãos. E aquilo que os outros estavam falando não é verdade. Eu sei. Eu não sou cristão, mas meus pais são. E eu sei que muitas vezes as pessoas não querem saber a verdade sobre o que você acredita. Aquele rapaz, anos depois, eu encontrei lá na Favapar, entrando no estacionamento. Descobri que ele estava namorando uma menina que trabalhava lá. Descobri que ele estava indo numa igreja e ainda hoje está frequentando uma igreja batista. Não se batizou ainda, mas eu oro para que um dia o Espírito o convença e que ele entregue sua vida a Jesus Cristo. Mas é importante nós sabermos que nós não estamos nesse mundo para fazer o que agrada a todos. Não estamos nesse mundo para seguir o caminho fácil. Não estamos nesse mundo para sermos lisos, suaves, tranquilos. Estamos nesse mundo para mostrarmos a verdade do Evangelho. Amém? Nisso precisamos nos quebrantar e reconhecer que nós somos perante Deus. Mas o quebrantamento precisa gerar em nós também uma consciência diante daquilo que nós fizemos e desagradou a Deus. Salmo 51, 3 e 5 diz: porque eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós precisamos ver, entender, admitir aquilo que fazemos conscientemente contra Deus. Muitas vezes nós permitimos que a nossa vida tenha pecados de estimação. Mas a Bíblia, ela nos mostra que devemos agir de forma contundente contra o pecado. Tanto é que Jesus, em Mateus 5,29, diz: se o teu olho direito o levar a pecar, arranque e o jogue fora.
é melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Veja, aqui não é para a gente ler literalmente, tá? Senão o pessoal vai fazer automutilação. Não é esse o propósito. Porque o pecado não está no olho, que Jesus Cristo está dizendo que há coisas que nos conduzem ao pecado, e é melhor eu tirar isso que me conduz ao pecado da minha vida, do que eu me entregar ao pecado. Não é arrancar o próprio olho, cortar a própria mão, ou igual a Orígenes fez, que arrancou a própria genitália para nunca mais pecar. O pecado estava ali, continuou no coração dele. A questão é, eu preciso tirar algumas coisas que me conduzem ao erro. O que te conduz ao erro? Tempo atrás, um amigo meu deletou o Instagram dele. E eu fui até ele e falei, cara, mas por que você deletou o Instagram, né? Ele falou, não, cara, porque estava aparecendo muita imagem de mulher seminua. E aí eu vi que não dava para ficar assim. Eu falei, cara, conforme você vai usando, pelo que eu vi, né, como é que é o nome daquele negócio? Algoritmo, ele vai vendo o que você gosta e vai te direcionando. Ele falou, mas é justamente isso que eu gosto, velho. É isso que eu vou ver. Se aparecer para mim, eu vou ver. Por isso eu apaguei. O algoritmo vai conhecer o meu coração. Ele vai saber qual é a minha tendência para o mal. E ele vai jogar o que eu quero. Por isso eu decidi. Falei, cara, você fez certo mesmo. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós sabemos que algumas coisas nos conduzem para o mal, mas nós vamos permitindo que essas coisas fiquem na nossa vida? Uma amizade que não nos faz bem. Uma amizade que tem uma segunda intenção, e eu vou deixando aquela amizade. Ou situações que não fazem bem na minha vida, e eu vou permitindo. Esse meu amigo teve a coragem de deletar algo que o conduzia ao mal. Precisamos perceber o que nos conduz para além da vontade de Deus, sermos sinceros conosco e com Deus, e assim vivermos para Ele. Mas também precisamos ver aquilo que fazemos sem perceber. Salmo 19:12 diz, quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Existe pecado sem querer? Já pararam para pensar nisso? Tem como pecar sem querer? Errar sem querer? Pecar sem querer? Tem, por mais incrível que pareça. Porque a gente acha que o pecado é só quando intenciona o erro. Mas muitas vezes nós erramos porque estamos acostumados. Eu, por exemplo, tempo atrás, tinha uma amizade. E eu vivia essa amizade. E era um pecado na minha vida. Eu não tinha percebido, foi a Ju que me alertou. Por quê? Porque sempre que eu estava com esse amigo, depois eu reclamava das coisas. Eu reclamava do que a gente não tinha, sempre olhava o que eu não tenho e não aquilo que eu tenho. Criticava as coisas. E aí a Ju falou, amor, você já percebeu que sempre que você conversa com tal pessoa, depois você fica um cara mais crítico, um cara mais triste, um cara que reclama? Eu falei, não tinha percebido, não. Então, será que essa amizade ela é boa? Aquela amizade era um problema na minha vida. Eu não percebia. Mas, quando eu comecei a pensar sobre ela, eu vi que, no fundo, eu me permitia ela, com boa intenção, mas sabendo, no fundo, que ela não me fazia bem. Muitas coisas na nossa vida nós fazemos e precisamos perceber o mal que ela faz. Tempo atrás, conversando com um amigo, ele estava contando que ele saía com os amigos dele para beber. E aí os amigos bebendo, os amigos em festa, e ele estava lá junto. Ele falou assim, Vili, mas eu não pecava. Eu falei, você não pecava? Não, eles pecavam. E eu estava lá, mas eu não pecava. Eles bebiam, enchiam a cara, pegavam a mulherada, aprontavam todos, mas eu não pecava. Eu falei para ele, você pode não ter cometido o que você acredita que é pecado. Pode não ter bebido, não ter pego as mulheres. Mas será que era a vontade de Deus que você estivesse naquele lugar?
Aí ele falou assim, mas o Jesus fazia isso. Jesus estava com os pecadores. Aí eu perguntei, mas você é Jesus? Será que você deveria estar ali com os pecadores, você seria a luz? Ou no fundo você estava sendo influenciado negativamente? E você talvez até influenciando negativamente. Que você estava lá autorizando eles a fazer tudo aquilo. Estava lá um cristão e não estava vendo problema nenhum. Então muitas vezes nós não percebemos o mal que estamos fazendo. Esse amigo hoje, ele olhou para trás e falou, cara, como eu errei. E conversando com ele, ele falou, cara, como eu errei. Que história de erros eu tenho. E eu não percebia. Eu achava que eu estava fazendo certo, estando com essas pessoas, fazendo dessa forma. E hoje, olhando para trás, eu me arrependo. Meus irmãos, a gente precisa pedir a direção de Deus, a sabedoria dEle, para olhar a nossa vida e ver aquilo que a gente não vê como erro, mas que é um problema, que é algo que nos afasta do nosso Deus. Quinto lugar, o quebrantamento precisa gerar em nós um desejo de ter e alcançar a graça de Deus em nossas vidas. Salmo 51 diz, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, purifica-me com hisopo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito. Nós precisamos, meus irmãos, buscar a graça de Deus. Sabendo que Deus é gracioso, estamos acostumados a não buscar a graça de Deus, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Como Deus é gracioso, eu fico tranquilo, não busco. Muitas vezes nós não somos como Jacó, que lutou com Deus porque sabia da importância da bênção de Deus na sua vida. Claro que essa luta, ela tem que ser uma luta, não uma luta enfrentando Deus. Como, por exemplo, o pastor Antônio até deu o exemplo de um pastor que falou que a gente tem que encurralar Deus. Tem que encurralar Deus, até Deus não tem mais escolha. Deus sempre vai ter escolha, gente. Isso aí é uma ilusão, né, pastor? Uma autovisão também totalmente equivocada. Mas a gente precisa lutar as nossas batalhas, pedindo a graça de Deus sobre nós. E isso é uma lição muito forte nos legendários. Não vou perguntar aqui quem é legendário, mas quem não é, fica a sugestão de participar desse projeto, que é muito legal, que tenha uma máxima relacionada a uma música. Posso falar isso aqui, né, pastor? Se o pastor está autorizando, então faça. A máxima é assim que eu luto as minhas guerras. Como que um legendário luta? A gente vê os legendários, que negócio, legendários! Parece coisa de exército, né? Até o Enoque gosta muito. O Enoque fala, legendários! Sim, legendário, a gente faz lá em casa. Às vezes ele faz, né? Eu falo, legendários, dele, sim, legendário, né? O que nós somos? Homens inquebrantáveis. Para que estamos aqui? Para fazer história. Serviço de quem? Jesus. E o que vamos fazer? Aí ele fala assim, dar comida para nossos amigos. Que é o que ele gosta, né? Então ele quer fazer para o outro o que para ele é mais importante, né? Eu achei boa a proposta dele, ó. bem válida, né? Mas é interessante no Legendários que tem essa premissa de lutar as nossas batalhas como, gente? De joelho dobrado no chão. Amanhã a gente vai estar aí, 5 da manhã, né, pastor? Orando pelo nosso mês. Por quê? Porque eu sei que Deus é um Deus que nos abençoa, que nos cuida. Mas não é porque Deus é gracioso que eu não vou realmente pedir humildemente, dobrado, ajoelhado para Ele me abençoar. Eu preciso buscar a graça de Deus. Eu preciso reconhecer que eu sou diante dEle, ajoelhado, e pedir, Deus, abençoa o meu mês, abençoa a minha família, me dê da Tua graça. Esse é um pedido que nós precisamos fazer. Segundo lugar, nós precisamos demonstrar a graça de Deus. Querer para nós todo mundo quer. Quem não quer a graça de Deus? Agora, querer a graça de Deus para o outro é um pouco mais difícil. É como Jonas, né? Jonas lá dentro da baleia, Deus me salve, me dê da Tua graça. Tira da baleia, ou do grande peixe, vamos ficar na literalidade do texto, né? Para mim era uma baleia, mas não vou entrar nesse meio. Tira de lá, Deus conduz ele para levar sua palavra
ao povo de Nínive. E aí, quando a graça de Deus se derrama e Deus perdoa aquelas pessoas, o que o nosso amigo Jonas faz? Fica brabo, fica emburrado. Senta lá e fala: Deus, queria morrer, prefiro morrer. Muitas vezes é um ódio tão grande no nosso coração, gente, que a gente não permite a graça de Deus fluir através de nós. Isso eu vejo nas pequenas coisas da minha vida. Gente, às vezes eu estou dirigindo e na direção, no trânsito, eu já não permito qualquer graça fluir através de mim. Eu vejo isso. Muitas vezes no trânsito, estou ali na fila, atrás de um monte de carro para virar à esquerda. E aí o que acontece? Aquele abençoado vem pela direita, vai ultrapassando todo mundo para furar a fila, já dá a setinha assim, já se enfia. O que eu falo para a Ju? Vou ficar bem coladinho no da frente aqui, ó. Não vou deixar nunca esse cara aí passar. Vou bem coladinho, quase batendo assim, ó. Não dá qualquer brechinha pro cara. Por quê? Às vezes sou eu que quero a graça das pessoas. Já aconteceu de vocês se perder? E aí quem está guiando, igual a minha esposa, amor, vira à esquerda. Esquerda? Eu tô. Aí tu olha assim, vai dando seta. Ah, Senhor, né? Vai fazendo conforme dá e pedindo desculpa para todo mundo no trânsito. Já aconteceu com você? Se errar no trânsito. Aí tu pensa: não, mas foi rapidinho aqui, né? Quando um abençoado faz a mesma coisa contigo, você não pensa: Deus, queima esse cara. Ô Senhor, joga fogo nesse carro. Onde está a graça de Deus fluindo em nós? Onde está? Nós precisamos enxergar que se nas pequenas coisas do dia a dia a graça de Deus não está passando através do nosso coração, há algo errado. Não estamos entendendo que a graça ela não é merecida por nós, senão não seria graça. Da mesma forma, eu devo olhar para o outro desejando a graça de Deus, não porque ele merece. Eu não mereço e outro também, mas assim como eu fui alcançado, eu devo refletir essa graça para alcançar a outros. Por fim, o quebrantamento nos levará a entender que Deus usa pessoas quebradas, que foram restauradas por Ele. Salmo 51 também diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca, entoará o teu louvor. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Precisamos admitir, gente, quem nós somos. Nós não somos pessoas perfeitas, nós não somos pessoas que nunca erraram. Nós somos pecadores, pessoas quebradas, mas alcançados pela graça de Deus. Todos nós somos vasos quebrados que só têm valor por estarmos na mão do oleiro. Tempo atrás, um aluno da FAPAR veio até mim no estacionamento e falou assim: nossa, professor, você é uma benção. Eu falei: puxa, muito obrigado. Ele falou: você mostra que merece mesmo estar aqui. Eu falei: cara, se tu conhecesse minha história, se tu realmente entendesse o meu caminho até aqui, merecer, eu não mereço nada. Ah, professor, isso é falsa humildade. Não é não. Tenho pleno entendimento, olhando a minha vida, olhando minha trajetória, que se não fosse misericórdia de Deus, eu não estaria onde eu estou. Gente, todos nós precisamos ver dessa forma. Todos nós precisamos enxergar a misericórdia de Deus em nós. O fato de eu estar na FAPAR, o fato de eu estar aqui, foi a misericórdia de Deus. E nisso eu vejo claramente quando eu vejo minha história de chamado. Meu chamado, para quem não sabe, se deu de uma forma diferente, com uma apresentação sobrenatural de Deus. E alguns alunos que conhecem minha história de chamado, chegaram para mim e falaram assim: nossa, pastor, teu chamado sobrenatural mostra realmente quem você é, né? Como que dizendo: pô, olha só o Vilibaldo. Falei: pelo contrário. Se Deus me chamou de uma forma mostrando o sobrenatural dele, pensa o desgraçado que eu sou, que só assim aceitaria o chamado dele. A palavra de Deus conta sobre Tomé, que pediu para ver as mãos de Jesus Cristo, para crer. E o que Cristo responde? Felizes os que não viram e creram. Da mesma forma a gente se ilude, meus irmãos, e eu termino com isso.
se ilude não percebendo quem nós somos e quem os outros são sem Deus. Paulo, por exemplo, Paulo é o maior missionário. Até tem esse livro muito bom do Hernandes Dias Lopes, o maior líder do cristianismo. Quando a gente fala de Paulo, é sempre o maior, melhor, maior missionário, maior líder. E quando Paulo fala sobre ele mesmo, o que ele diz? Miserável homem que sou. Ele sabe que ele é o maior dos pecadores. E a gente ouve isso e acha que é falsa humildade, não é não. Paulo sabia que dentre todos ele era o pior. Ah, pastor, mas o próprio Cristo apareceu para ele. Pois é, justamente por isso. Paulo foi alguém que não conseguiu nem ser convencido pelo Espírito Santo, através de mensagens, através da leitura da palavra. Nada disso bastou. Teve que o próprio Jesus aparecer para ele, derrubar ele, para ele entender a verdade do Evangelho. Meus irmãos, vocês não precisam passar por isso. Vocês não precisam passar por uma visão sobrenatural de Deus para vocês serem quebrantados. Sejam os homens felizes que não viram a Jesus Cristo, mas que ouvindo uma simples pregação de um homem miserável, entenderam a importância do quebrantamento diante de Deus. Paulo, lembrando de sua experiência de conversão, não tinha orgulho. Por mais estranho que seja, ele tinha vergonha de que Cristo precisou aparecer em glória para ele ser convencido. O que é necessário para quebrantar o seu coração? É necessário que você seja quebrado, derrubado, igual Paulo, fique cego. Ou você vai permitir que o Espírito Santo quebrante seu coração com uma simples mensagem da verdade de Deus. É o desafio. Feche seus olhos. Converse com Deus agora. Apresente-se diante dele. Pense naquilo que você tem feito que precisa ser mudado. Pense na transformação que Deus precisa fazer. Pense e peça a Deus que revele os pecados ocultos ainda. Se coloque diante agora do seu Deus em oração. Deus, eu te agradeço. Te agradeço pela oportunidade que nós temos de sermos confrontados pela Tua palavra, confrontados pela Tua verdade, pelo Teu Evangelho, que mostra quem nós realmente somos. E eu te peço, Senhor, tire qualquer ilusão de que somos merecedores e mostre, Senhor, que nós dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Te peço, Senhor, esteja trabalhando no coração dos meus irmãos, esteja trazendo quebrantamento diário a nós, para que nós venhamos a entender, Senhor, que nós somos homens e mulheres segundo a Tua vontade, não quando fazemos tudo certo, não por sermos perfeitos, mas quando nós temos um coração quebrantável, quando nós temos um coração ensinável, quando nós entendemos que precisamos ouvir a Tua voz. E eu te peço, Senhor, esteja trabalhando no coração de cada um aqui, esteja amolecendo nossos corações, para ouvirmos a Tua voz, não somente no domingo, mas a cada dia, que cada pequena ação da Tua mão seja vista por nós, seja compreendida através do Teu Santo Espírito, e seja algo confrontador, para mudarmos a nossa vida a cada dia, crescendo na Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém.